Hi everyone! Espero que vocês estejam bem, saudáveis e em casa, principalmente. E eu montei aqui para vocês a correção do exercício que ficou como tarefa na última semana que a gente teve aula, das páginas 10, 11, 12, 13 e 14, ok? Vamos lá. Present Perfect, Interrogative. Vocês têm no caderno já, porque eu lembro que eu passei no quadro para vocês, e também foi na revisão que eu montei em PowerPoint, a ordem da frase, né? A estrutura da frase quando ela é interrogativa. E também, outra coisa que é muito importante é a gente sempre estar lembrando que cada sujeito, né? Cada pronome I, you, he, she, it, we, you e they, todos têm que levar uma forma específica do verbo have, se vai ser have ou has. Então, aqui na letra A, vocês têm o sujeito you. Então, obrigatoriamente, have tem que ser a resposta, ok? Have you ever? E agora, vocês têm 3 opções de verbo. Esses dois aqui não vão fazer muito sentido. Esse vai funcionar. Porque essa pergunta aqui está perguntando se você, em algum momento da sua vida, já pegou histórias em quadrinho, né, HQs, emprestadas da biblioteca. Então, have you ever borrowed comic books from the library? Letra B. What have you? Porque aqui também tem esse sujeito, então tem que ter essa forma aqui, ok? Agora, também não vai funcionar. Tem que ser o done. What have you done with your old copy of Alice's Adventures in Wonderland? O que você fez com essa cópia do livro Alice no País das Maravilhas? Ok? Então, o que você fez em algum momento da sua vida que a gente não está especificando o tempo. Letra C. Agora o nosso sujeito não é mais you, é Tina. Então, o verbo vai mudar. O auxiliar, né? Has Tina. Esses dois aqui também não vão funcionar. Vai ter que ser o left. Has Tina left the book report at home again? Então, aqui está perguntando se a Tina ela deixou o livro em casa de novo. Então, provavelmente ela já fez isso mais vezes. Letra D. Aqui a gente também tem o verbo has como auxiliar correto, porque your brother, se a gente for transformar em um pronome, a gente vai ter o he. Então, he has, ok? Mesma coisa, esses aqui não funcionam, tem que ser o spent. How much time has your brother spent reading The Lord of the Rings? Quanto tempo ele gastou para ler O Senhor dos Anéis? Ok? Então, essas são as respostas da atividade 1. Number 2. Questions with ever are very common to start discussions both face-to-face and online. Estou falando o quê? Que a palavrinha ever, que aparece em algumas perguntas, né? Então, as perguntas com essa palavra aqui são muito usadas para começar diálogos, tanto de cara a cara, face-to-face, quanto online. Você está conversando com alguém e você inicia uma conversa, uma discussão com o ever, certo? Mas, o que essa questão está querendo dizer, na verdade? Vocês têm aqui 3... peraí. 1, 2, 3. 3 perguntas. Have you ever read a book in one sitting? Você já leu um livro de uma vez só? Sentou, leu e acabou naquela vez? Coffee talk. Have you ever read a book that truly affected you? Você já leu um livro que realmente mexeu com você? Ou have you ever read a book more than once? Se você já leu um livro mais do que uma vez. O que a questão está querendo é que vocês entendam o que as 3 perguntas têm em comum. E a resposta? They are all about reading experiences and are in the present perfect. All of them use the expression ever. Então, todas essas 3 questões, elas estão no present perfect. Have you, have you, have you. E o verbo sempre no particípio, né? E todas têm o uso de ever. Have you ever? Have you ever? Have you ever? E todas as 3
estão falando de experiências, reading experiences. Então, todas estão perguntando sobre algo que já aconteceu com a pessoa durante alguma leitura. Sempre que a gente usa o ever dentro de uma question, de uma pergunta, a gente está querendo saber sobre experiências de vida, life experiences. E o que isso significa dentro de uma frase? A pessoa quer saber se ela já leu, por exemplo, um livro de uma vez só, at any time up to now, alguma vez antes do presente, ou seja, todas passado, se a pessoa já teve essa experiência. Number 1. Choose the correct option to complete the sentences. Have you ever read a really bad book? Not really. I think I've never read a bad book. O que isso aqui está querendo dizer pra gente? O ever, ele vai ser usado em questions. Ó, ponto de interrogação, pergunta. Ele quer saber se em algum momento da vida da pessoa ela já fez isso aqui. Se ela já leu um livro que foi, né? Não foi uma leitura agradável, foi um livro bem ruim. E a gente vai usar o never como se fosse o not. Ele vai significar que não, nunca. Então, eu acho que eu nunca li um bad book, um livro ruim, ok? Letter B. Claudia and Frank have never talked about literature. Eles nunca conversaram sobre literatura. C. Have we? Lembrem-se de conjugar o verbo certinho. Então, aqui a gente tem o sujeito, o verbo certo, have. Chosen what book to read for our school project? Por que aqui a gente escolheu chosen? Porque é a forma do particípio. Lembra que vocês tinham como atividade, como trabalho, criar uma tabela usando esses verbos aqui? Usem essa tabela. Ela vai ser bem importante, mesmo que vocês não chegaram a me entregar, mas usem-a. D. Where have your classmates? Por que aqui a gente usou have? Porque o sujeito é your classmates. Vocês estão vendo aqui que está no plural. Então seria they. They have seen that famous writer. De novo, essa é a forma do particípio do verbo to see. Então, é essa forma aqui que tem que ser usada no present perfect. Aqui vocês podem observar que eu já deixei as respostas. Eu só vou lendo para vocês, né, perceberem mais ou menos a pronúncia e explicando por que essas são as respostas corretas. Então, have you ever read a book in a foreign language? Essa pergunta está querendo saber se a pessoa, em algum momento da vida dela, já leu um livro em língua estrangeira, em francês, italiano, qualquer língua estrangeira, ok? Aqui a gente tinha o ever, ele sempre vai ser posicionado na pergunta, certo? Antes do verbo principal. E esse verbo aqui, o verbo to read, ele tem a mesma escrita, porém a pronúncia vai ficar um pouquinho diferente. Have you ever read? Ok? Resposta. Yes, I have. Se a resposta é afirmativa, have fica normal. I have read a book in French. Eu já li um livro em francês. Aqui a gente também usou o particípio do verbo to read, que fica read. E aqui é a forma curta desse verbo. A pessoa poderia ter escrito I have read, mas ela optou por encurtar isso daqui. Beleza? Letter B. Agora o sujeito é Camille, então tem que ser has, porque é she. She has. Has she ever presented a book at school? Ela já apresentou um livro na escola. Esse é o verbo principal. Ele é um verbo regular, então vocês só vão acrescentar o ed no final. Yes, she has. She's talked about the Hunger Games series. Aqui ela também, né, a pessoa que escreveu essa frase também optou em usar a forma curta. Ela não escreveu she has talked, ela botou she's talked, o que funciona também. Mas lembrem-se que isso aqui não é is, é has, ok? Esse verbo também é regular, acréscimo do ed. C. Have Christian and Monica ever bought a book online? Aqui a gente tem dois núcleos, ó, Christian and Monica. Como a gente tem um sujeito composto, a gente transformaria em they have, é a forma certa desse verbo aqui, ok?
Esse verbo aqui, ele é irregular e a forma do particípio bought é igual ao do simple past. No, they've never shopped online. O que essa pessoa escolheu? Ela não quis falar no, they have not ou they haven't. Ela quis falar logo de uma vez e ela usou shopped desse jeito aqui, porque shop é um verbo regular. Só que se vocês forem observar, a gente tem aqui ó, uma consoante, vogal, consoante. Então, dobra a última palavrinha, última letra, desculpa, e a gente tem o acréscimo do ed, ok? O never está representando o nunca, por isso que é negativo. No, nunca. E a última, has your e-reader ever erased a book? Olha só, e-reader é como se fosse um Kindle, certo? É um aparelho eletrônico que você lê livros. E ele seria transformado em um it. It has. Has your e-reader ever erased? Esse verbo é regular, ele já termina com a letra E, então só acrescentamos o D. No, it, lembrando que o it é o e-reader, it hasn't, ok? Now, we're gonna talk about the reading time section in your book, ok? Aqui a gente vai falar sobre as leituras. Vocês tiveram algumas leituras como tarefa, que a gente vai estar interpretando e entendendo um pouquinho mais sobre elas. Bem, aqui na questão número 1, a gente teria como se fosse um plot summary, um pedacinho da história que ajuda a gente a entender qual é o livro, certo? Se vocês foram espertos, vocês notaram que aqui está escrito Gulliver, então Gulliver's Travels. Aqui nós temos Don Quixote, então o livro Don Quixote. E sobrou então Pride and Prejudice nesse segundo quadrinho. Até porque provavelmente vocês já estudaram ou estão estudando esse livro. E ele é bem famoso, né? Os personagens Mr. Darcy e a Elizabeth Bennet. Ok? Beleza. Então aqui a gente já classificou os 3 livros. Gulliver's Travels, Pride and Prejudice, Don Quixote. Number 2. Based on the summaries, how would you classify these books? Então, qual seria o gênero que vocês dariam para esses livros? O primeiro, Gulliver's Travels, pode muito bem ser classificado como uma adventure, porque vai contar as aventuras do Gulliver, ele chegando em diferentes locais e vendo, né, por exemplo, os Lilliputians, os Brobdingnagians e tudo mais, ok? O Pride and Prejudice seria um romance, a romance, uma história um pouco mais longa, com descrições de personagens, uma narrativa, né? Então, nesse caso, até um pouco romântico. E, para terminar, Don Quixote também seria adventure com um pouquinho de drama, porque se vocês já leram, ou se algum dia vocês tiverem oportunidade de fazer a leitura desse livro, vocês vão perceber que tem muitas partes envolvendo o próprio personagem Don Quixote, que tem várias características do gênero drama, ok? A número 3, está querendo saber qual desses aqui vocês gostariam de ler? Não sei qual seria a opinião de vocês, porque nós temos 30 e alguns alunos dentro de sala de aula e cada um tem uma personalidade. Então pensem aí qual dos 3 vocês gostariam de fazer a leitura e quando a gente voltar para a sala de aula a gente conversa um pouquinho sobre isso. Going on. Organize your ideas. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Gulliver's Travels. Então, type of book. Já falamos, né, que este tipo de livro pode ser considerado uma adventure, também pode ser considerado uma satire, uma sátira, e uma parody. Por que aqui também é uma sátira? Porque, se vocês perceberam, o Gulliver ele viaja para alguns países, digamos assim, e ele vai percebendo várias características do próprio governo da Inglaterra que estão sendo mostradas nesses países. Então, o autor ele usou países diferentes para mostrar as coisas erradas, digamos assim, no próprio país dele. Main characters, aqui a gente tem os personagens principais que vão aparecendo durante a história, o Gulliver, os Lilliputians, ai, eu tenho dificuldade com esse nome, Brobdingnagians e os Yahoos. Plot,
O que é o plot? É a ideia central do livro. Qual que é a principal parte? O que é o resumo do livro em si? Gulliver travels to many lands and meets different people, such as giants. He talks to the governing authorities and reflects about his own country. Então, como eu falei lá no tipo de livro, ele vai viajando para vários lugares, falando com várias pessoas, inclusive pessoas que fazem parte do governo, né, do comando daqueles países e tudo mais, e ele vai refletindo sobre o próprio país, o que tem de errado, o que tem de certo e tudo mais. Reading Time Part 2. Aqui vocês tinham que prestar atenção na capa do livro e na capa da adaptação, né, do filme. Porque se vocês leram essa questão, tá falando aqui, ó. Many classic books have become movies because of their appealing plots or captivating characters. Então, que muitos livros são transformados em filme porque o plot principal, né, a história em si ou os personagens são ficam famosos, né? As pessoas se identificam, gostam, então elas acabam virando um filme. E vamos ver então o que tem em comum e diferente entre as duas capas, do livro e do filme. Letra A. What similarities can you see? Aqui a gente pode perceber que in both, Gulliver is tied up by the Lilliputians. Então, tanto na capa do livro quanto na capa do filme, o Gulliver está amarrado. Os Lilliputianos, eles amarraram o Gulliver ao chão. E B. How different are they? They show different times. A época é diferente. On the book cover, we can see Gulliver dressed up in old-style clothes. Na capa do livro, o Gulliver está com roupas mais antigas. The film poster is modern, which can be seen by Gulliver's clothes, shorts and sneakers. Se a gente prestar atenção no pôster do filme, ele está com roupas mais modernas, ele está inclusive usando um all-star, né? Então, essa é a diferença. Eles são de diferentes épocas e a gente percebe isso pela vestimenta. Aqui vocês tinham que colocar o que era different and similar between the two texts. Os dois textos. Vocês tinham que fazer a leitura do texto em si, do livro e do filme, né? Do plot, do resumo. E marcar aqui o que tinha de diferente e igual. Letra A. Gulliver travels for work. Isso aqui é igual tanto no primeiro quanto no segundo. Tanto no livro quanto no filme, ele vai ele vai viajar por causa do trabalho. Mas, Gulliver is in love with a woman. Isso aqui só é apresentado pra gente no resumo do filme. No resumo do livro, não tem nenhuma mulher pela qual ele está apaixonado. Se eu não me engano, no resumo do filme, desculpa, é Darcy o nome dela. Então, não tem no livro. C. Gulliver works for a newspaper. Isso aqui também é diferente, porque o Gulliver ele só trabalha para um jornal, for a newspaper, no resumo do filme. No resumo do livro, ele é um cirurgião. And D. Gulliver is taller than the Lilliputians. Corretíssimo. É igual, tanto no livro quanto no filme, o Gulliver ele é sim mais alto do que os Lilliputianos. Number 4, essa atividade aqui é referente ao outro texto, né, que vocês têm depois do Gulliver, que é sobre a menina que roubava livros, ok? The Book Thief, a ladra de livros, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Number 4. Read the book review and check if the sentences are true or false. Letra A. Liesel is raised by foster parents. True. Por quê? Porque a Liesel, ela foi criada por pais, digamos que adotivos, né? Não eram os pais biológicos dela. Tá falando lá no início do texto. B. Death is the main character of the book. False. O personagem principal é Liesel. O que a morte é dentro do texto, do livro? Não é o personagem principal, e sim o narrador. Por isso que a letra C is true, correct. Death is the narrator of the story. D. The story takes place in Nazi Germany during World War I. This is not correct.
porque eles estão falando que se passa na Segunda Guerra Mundial. Então, World War II, ok? E Liesel becomes a book thief and finds in the mayor's wife's library a tempting place. True, porque ela descobre essa biblioteca, né, da esposa do prefeito da cidade e acaba, né, querendo pegar os livros para fazer a leitura, obviamente. Number 5. Now go back to the texts about Gulliver's Travels and the Book Thief and answer. Então você tinha que fazer meio que uma comparação, né? Leu do Gulliver e leu da menina que roubava livros. Letra A. Which text tells the reader about the plot? Qual deles conta o foco da história? All of them. Todos os dois. A gente entende que o resumo do Gulliver's Travels é um homem, um cirurgião, que acaba indo para uma aventura. Ele vai conhecer vários países, vários locais e, né, pensando sobre a Inglaterra, o que era o país dele, e fazendo críticas à política da Inglaterra. E do mundo, né, também, na verdade. E da menina que roubava livros, a gente entende também que ela era uma menina que foi criada por pais adotivos e se passa na Segunda Guerra Mundial. E ela gosta muito de ler, vai atrás da leitura até que ela acha essa biblioteca e tudo mais. Enfim, o plot principal a gente tem. B. Which text includes the author's opinion about the book or the movie? Aqui, The Book Thief Review. Sorry, que é separado, tá, gente? The Book Thief Review. Por quê? Porque se vocês forem perceber o parágrafo 3, o parágrafo 4 desse texto aqui, o autor ele dá a opinião dele. Ele fala que ele dá características, por exemplo, a morte, narrando o que ele acha da morte, narrando a história e tudo mais. Não está escrito I liked the book. Não é desse jeito. Ele vai usando adjetivos, ele vai dando a opinião dele sem ficar óbvio. C. What is the difference between a book summary and a book review? Both present the plot. Certo? Então a gente sabe do resumo principal do que vai ser o centro da história nos dois. But the review also includes the reviewer's opinion about the book and a recommendation or evaluation. My God, aqui também é separado. I am so sorry. Então, se a gente tem só o plot, beleza, isso seria um book summary, certo? E o book review vai ter a opinião do autor. Que nem eu falei para vocês, não vai estar escrito eu gostei desse livro porque... Não, mas ele vai usar os adjetivos, ele vai dar um jeito de botar a opinião dele dentro do texto. Geralmente lá no final, nos últimos parágrafos. So, that's it for today. Então, pessoal, eu espero que vocês entendam o que eu tentei passar com essa videoaula, que foi, né, a nossa correção. Não se esqueçam que isso aqui não foi abordado no SPE com você, porque eles começaram da unidade 2, só que a gente não tinha acabado, né, terminado a unidade 1. Então, a partir da próxima videoaula, eu vou começar a explicar bem pausadamente a unidade 2, para que vocês possam entender tudo, se possível, ok? Então, até mais. Tchau!